Olá a todos, aqui professor Alex Moraes trazendo a resolução de mais uma questão de algum grande concurso militar país afora. Hoje, uma questão da ESA, a Escola de Sargentos das Armas. Questão de matemática 2025, questão de número 3. Venha comigo, vamos a ela. Aí está a questão, e ela dizia: um pelotão de infantaria está no terreno representado pelo sistema de coordenadas retangulares abaixo. Sua localização é o ponto P. Em que distância o pelotão se encontra da Avenida A? E aí você tinha as 5 possíveis alternativas. Muito bem, vamos à resolução desta bela questão da ESA. O conceito cobrado nesta questão é o conceito de geometria analítica. Obviamente, você tem ali um sistema de coordenadas e quer calcular elementos que se relacionam à distância, no caso, entre a reta e o ponto P. Para isto, eu utilizarei, como sempre, algumas etapas de resolução para ficar mais didático, mais acessível o raciocínio. A primeira, vou quebrar em alguns passos. O primeiro passo, calcular o coeficiente angular da reta que passa pelos eixos coordenados. O primeiro passo que eu vou fazer é esse, obter o coeficiente angular. De posse do coeficiente angular, eu posso ir ao segundo passo, que era obter a equação da reta, utilizando justamente o coeficiente que eu calculei no primeiro passo. E após esses dois passos, estarei pronto e apto a calcular a distância entre o ponto P e a reta obtida no passo anterior. Prontinho, aí está, perfeitamente detalhado. Façamos então cada um deles. O primeiro passo, calcular o coeficiente angular da reta que passa pelos eixos coordenados. Bom, para calcular o coeficiente angular de qualquer reta, eu preciso sempre de duas informações desta reta no mínimo. Ou dois pontos distintos, ou um ponto e, obviamente, um ângulo dado. Repare que nesta situação da ESA eu tenho os meus dois pontos distintos. Quais são os dois pontos distintos que eu irei utilizar? Muito bem, irei utilizar aqui, o ponto onde os eixos são cruzados pela reta, Este ponto aqui, onde a reta cruza o eixo Y, e esse ponto aqui, onde a reta cruza o eixo X, tá legal? Para cada um destes pontos eu vou nomeá-los. Eu vou chamar aqui muito convenientemente de ponto A, E aí você coloca as coordenadas do ponto A. Quando você tem uma reta cruzando um dos eixos, naquele eixo é o número que está aqui, o valor dele, o valor da coordenada, e para o outro eixo, que no caso é o x, ele vai ser naturalmente zero. Então, sempre que você tem essa situação, a coordenada corresponde ao ponto de cruzamento, tá? Como aqui eu estou cruzando o eixo y, a coordenada y vale 9. Usando o mesmo raciocínio, aqui vai ser, por exemplo, a letra B, e aqui é o eixo x que está sendo cruzado, então o valor dele é 12. A primeira coordenada, você lembra, sempre é o eixo x, 12. E o eixo y vai ser 0. Por quê? Porque quando você rebate aqui, repare que ele passaria, se você andar para a esquerda, que é a partir do ponto em cima da reta, quando ele cruza o eixo y, ele cruza no 0. Por isso que a coordenada dele no y é 0. Pronto. Este era o passo essencial para calcular aqui o coeficiente angular. Então, só para organizar as ideias, o meu ponto A possui coordenadas 0 e 9, e o meu ponto B, possui coordenadas 12 e 0. Prontinho. Aí está. E como é que eu faço agora para calcular o M, o coeficiente angular? Tudo que você precisa fazer, o M de AB, no caso, é usar o Y de B menos o Y de A dividido por X de B menos o X de A. É assim que você faz, tá? Cuidado com a ordem ali, tá bom? Lembrando, para quem está perdido, igual eu, X de A é essa primeira coordenada, o Y de A é essa segunda coordenada, X de B é essa coordenada e o Y de B é esta coordenada. Muito cuidado na hora de substituir. Agora que você já sabe quem é quem, joga na equação 0 menos 9 sobre xb 12, xa 0. Prontinho, só fazer isso, 0 menos 9 em cima fica menos 9, 12 menos 0 embaixo fica 12. Agora, como você tem ali uma fração, você tem múltiplos, 9 e 12, você pode simplificar sempre neste caso.
eu vou dividir em cima e embaixo aqui por 3, tá? Você divide em cima e embaixo aqui por 3. Quando fizer isto, naturalmente você vai ter ali a fração simplificada. Menos com mais dá menos. 9 dividido por 3 é 3. 12 dividido por 3 é 4. Prontinho, este é o valor do seu coeficiente angular, né? O coeficiente angular dessa reta aí, tá bem? Primeiro passo devidamente feito, vamos direto para o segundo. No segundo passo, você vai calcular a equação da reta, né? Bom, para calcular a equação de qualquer reta, você lembra a fórmula clássica, y, pô, bem grande aqui, ó, menos y0, tá? Isso sempre tem que ser igual a m x menos x0. Prontinho, esta é a equação da reta, muito estudada, muito utilizada pelos estudantes de matemática do ensino médio. Perfeito? Bom, lembre-se, quem é que eu vou substituir aqui? Quais são os termos que eu sempre substituo? São somente três: o y0, o m que você já calculou e o x0, tá? Muita atenção. O y, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, o y, e esse carinha aqui, o x, você jamais mexe neles, não substitua, né, na hora de montar a equação da reta. Não precisa, tá? Só no y0, no m, no x0. Muito bem. E quem são y0 e x0? Eles serão as coordenadas ou do ponto A, lembra esse cara aqui, né, o 0 e 9, ou do ponto B, 12 e 0. Por conveniência, eu vou usar as coordenadas de A. Então, vou colocar aqui de novo, só para a gente se basear, né? Lembra? 0, x e 9 é o y, tá? Não utilizarei as coordenadas de B, por isso que eu não vou nem anotar aqui, tá bem? Tanto faz, posso usar de B? Pode, no final vai dar na mesma, mas eu escolhi o A, tá? Bom, se eu escolhi o A, lembra, o Y você não mexe, quem é o Y de A? É 9. 9, que é igual o M que você calculou no passo anterior, como ele é negativo, eu vou colocar aqui entre parênteses, menos 3 quartos, perfeito, abre parênteses, x menos o x de A. X de A é 0. Prontinho. Substituir os dados na equação. Agora tudo que você tem que fazer é a conta, né? Y menos 9. Por enquanto eu não faço nada aqui. E aqui eu faço a distributiva, ó. Menos 3 quartos vezes x dá menos 3x sobre 4. Sem segredos, sem dúvidas. Menos 3 quartos vezes menos 0, já sabemos vai dar 0, nem preciso colocar nada aqui. Agora, os dois últimos passos é deixar sempre na forma, né? Eu tenho que deixar a equação da reta na forma geral, tá? Para usar no próximo passo. Então, para isso, eu vou jogar este termo para o lado esquerdo, né? Vou deixar o x positivo, então isso vai ficar 3x sobre 4. Cuidado, né? Faça isso, é necessário. E os outros termos eu não faço nada, então eu só vou copiar. Mais y menos 9 igual a 0. Prontinho. E agora uma última coisa antes de eu ir para o próximo passo é eliminar este denominador. Não deixe o denominador, né? Sempre elimino. Então, para eliminar esse denominador, eu multiplico todo mundo por ele, por 4, tá bem? Faça isso e naturalmente você vai ter 4 vezes 3, 12, que dividido por 4 volta a ser 3. 3x mais 4 vezes y, 4y, menos 9 vezes 4, 36. E aí temos a nossa equação geral desta reta aqui, ó. Eu calculei esta reta que representa a Avenida A. Esta é a equação geral dela, tá aqui, ó. Tá bem? Prontinho o segundo passo, né? Deu um trabalhinho, mas chegamos, não tem nada demais. Veja com calma e você vai conseguir entender o que nós fizemos, tá legal? E agora sim, de posse desta equação da reta, eu consigo calcular a distância dela até o ponto P. Então, ó, vou copiar de novo aqui, antes que eu me esqueça, né, a equação da minha reta. 3x mais 4y menos 36 igual a 0. Esta é a equação da reta que nós calculamos. Olha lá, conferindo, 3x mais 4y menos 36 igual a 0, está perfeito. E agora eu preciso utilizar isto aqui dentro da fórmula de distância de ponto à reta. Para tanto, eu vou colocar aqui as coordenadas do ponto P. Quais são as coordenadas do ponto P? Só olhar ali, né? O x vale 3,
Então aqui é 3. E o y vale 2. Por isso que aqui agora vem o 2. Essas são as coordenadas de ponto P. Então, para o cálculo da distância do ponto à reta, eu preciso desses dois caras. Tanto da equação da minha reta, quanto das coordenadas de P. Muito bem, agora vamos lá. Qual é a fórmula que dá a distância de ponto à reta? A distância de ponto à reta, eu vou chamar só de D, ela é dada pelo módulo de A vezes x0, vou colocar aqui a definição, mais B vezes y0, mais C, fecha módulo, tudo isso sobre, dividido, pela raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, ó, só isso aqui, tá? A ao quadrado mais B ao quadrado. Prontinho, aí está a fórmula que utilizaremos. Muito bem, Pro, e quem é quem? Quem é A, quem é B, quem é C, quem é x0, y0? Ó, vou até mudar a cor aqui para destacar. Vamos pegar aqui uma cor, como sempre, vermelho. O A é o termo que acompanha o x na equação da reta. Este é o A, tá? No caso aí é o 3. Por conseguinte, o B vai ser o 4, é o termo que acompanha o y. O C é o termo que não tem letra, é o menos 36. O x0 é o x do ponto, x0. E o y0 é o y do ponto, tá aqui, prontinho. Todos os elementos devidamente registrados. Agora você consegue fazer só substituindo, né? Então, ó, vai ficar o módulo, o A é 3, vezes o x0, então vou até colocar entre parênteses aqui só para destacar, também é 3, né? Mais o B, que é 4, vezes o y0, que é 2, menos 36, menos 36. Olha aí que beleza, ó. Prontinho, né? Dividido, tudo dividido, pela raiz quadrada de A, 3 ao quadrado, mais B, 4 ao quadrado. Pronto, aí estão, né, os dados devidamente substituídos. Agora virou pura álgebra. Continua a conta aqui embaixo, ainda continuo com o módulo. 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 2, 8, menos 36, só copiei agora aqui, dividido por raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Pronto, aí está a nossa conta. A gente continua, primeiro resolve aqui dentro do módulo. 9 mais 8, 17, 17 menos 36, menos 19. Menos 19 dividido pela raiz quadrada da soma, 9 com 16, 25. 25. Muito bem. O módulo, já sabemos o que ele faz na prática. Ele transforma o que é negativo em positivo, né? Então fica 19 em cima e a raiz de 25 é 5. Então a gente vai ali rapidinho, 19, vai lá no rascunho, 19 divide por 5 e vamos ver o que acontece. Bom, 19 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15, para 19 sobra 4, 0, 8. 8 vezes 5, 40, para 40 nada, prontinho. Esta distância é igual a 3,8, a unidade é quilômetros. Então essa é a distância entre o pelotão e a Avenida A, 3,8 quilômetros. Aí está a questão devidamente resolvida. Voltaríamos lá nas nossas alternativas e assinalaríamos, neste caso, o item A. Prontinho, feito, resolvido. Convite de sempre feito, aí estão as páginas, né, as capas das páginas, tanto no Instagram, parte superior esquerda, como, se você estiver vendo esse vídeo fora do YouTube, a do YouTube, na parte inferior direita, tá legal? Tem dicas, questões, vídeos, muitas informações lá nas páginas, principalmente da do Instagram.
que além dos vídeos tem também outras curiosidades matemáticas e físicas e dicas e etc. Na página do YouTube são as questões resolvidas. Se você apoia esse tipo de conteúdo, gosta do trabalho dos professores e professoras que fazem totalmente gratuito, né, de coração, este tipo de disseminação do conhecimento, por gentileza, vai lá, compartilha, nos ajude, tá legal? Dica dada, pedido feito, é isso. Forte abraço, até o próximo vídeo.